Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos vocês. Nós estamos reunidos no nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Primeiramente, antes de começar esse encontro, nosso encontro de hoje, iremos falar sobre o bom pastor. Eu queria que vocês dessem um pause nesse vídeo, pegasse a leitura do Salmo 22, algumas tradições é o Salmo 23, é onde começa o Salmo do Bom Pastor, onde fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E também você pode estar fazendo a leitura de João 10, tá ok? Prosseguindo, não esquece de fazer a leitura, hein? Falamos, o Senhor é o nosso bom pastor. Ele é um pastor. Vemos que na história da igreja, Deus preparando o seu povo, desde lá do princípio da história de Abraão, Deus já vem conduzindo o seu povo, os escolhidos, educando cada um para chegar aonde estamos hoje, E através de Abraão, que foi o pai de uma descendência, de uma geração, Abraão era pastor de ovelha. Prosseguindo, assim seus descendentes, vem outro profeta que é Moisés. Moisés era pastor de ovelha. Também Davi, Jesus, como a descendência de Davi, o filho de Davi, na geração de Davi, Davi também era pastor de ovelha. Chegando em Jesus, Jesus não era pastor de ovelha, Jesus era carpinteiro, Mas aprendeu o ofício com seu pai, São José, mas no decorrer da sua vida pública, o primeiro ano deles, 3 anos que ele viveu evangelizando junto com os discípulos, primeiro ano, o segundo ano, no terceiro já, ele já foi educando os discípulos dele e Jesus se tornou o bom pastor. Ele mesmo fala na passagem de João 10, que é para vocês já deve ter lido já. João 10, Jesus é o bom pastor. Mas eles, como sendo o pastor, nós somos ovelhas do seu rebanho. Pegamos uma pequena passagem aqui somente do Apocalipse, que diz que assim, porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. Esse Cordeiro de Deus que deu a vida por nós, ele será o nosso pastor e nós seremos o seu rebanho. Como vemos nessa imagem, Jesus o bom pastor, o rebanho de ovelhas atrás. Por que Deus nos compara, nos chama de ovelhas? Até mesmo Jesus falou para Pedro, quando ressuscitou no lago, quando ele ressuscitou, os apóstolos estavam pescando, Jesus teve uma conversa com Pedro e falou, Pedro, apacenta minhas ovelhas, ou seja, guia as minhas ovelhas, pastoreia elas, que era nós, Pedro como o primeiro papa, o chefe da igreja, e nós como ovelhas do seu rebanho. Nós como ovelhas, separei algumas características da ovelha para a gente entender bem porque somos chamados de ovelha. Primeiramente, lógico, que a ovelha tem cabeça dura. Sabe que você tem alguma semelhança com a ovelha? Sabe que você leu o Salmo, o Evangelho que eu sugeri que você lesse? Muitas vezes somos muito cabeça dura. Mas vamos lá. Ovelha. Ovelha é um animal que não tem direção, Precisamos, como vemos nessa imagem, tem esse cajado, esse bastão que o pastor leva à frente. Ele vai à frente das ovelhas. Algumas ovelhas estão andando, ela sai para outros caminhos, ela vai se distanciando, ela não tem uma direção, ela vai andando, e o pastor tem que trazer ela de volta para junto do rebanho. Ela afasta do grupo, e quando ela se afasta do grupo, ela se torna uma presa fácil para os inimigos.
das ovelhas, que é, no caso, os lobos, outros animais daquela região, né, que tem ovelhas, né? Então, tá aí uma... Por isso que esse cajado, na ponta, tem aquele arco para trazer a ovelha para cá, para direcionar. Jesus é o bom pastor, né? E o seu pai, a sua mãe também, tem feito isso, né? Como um pastor, um sacerdote dentro do lar da sua casa, quando você está indo para um caminho diferente, um caminho não certo, eles têm trazido você para perto de junto da família, né? Que é o rebanho, junto, unido. Porque o rebanho junto, unido, tem mais força, né? E por isso que às vezes a gente precisa estar junto, dentro da igreja, dentro da família, reunido, né? Porque a gente não tem a direção, ainda mais nós, vocês como jovens estão aprendendo ainda as coisas da vida, precisamos de um pastor dentro de casa, né? E Deus é o nosso pastor, que quer o nosso bem, que quer juntar as ovelhas, né? Como diz até mesmo na Santa Missa, o Padre diz para nós: o Senhor esteja convosco. E nós falamos o quê? Ele está no meio de nós. E realmente, Ele está no meio de nós. O pastor está no meio do rebanho. E temos essa certeza, né? Que se você tem andado por caminhos diferentes aí, seguindo outros caminhos, deixa o pastor te trazer de volta para o rebanho. Não se afaste da igreja, não se afasta de Deus, não se afaste da presença do pastor, porque quando nos afastamos, nos tornamos presa fácil para o inimigo. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso redor como um leão que ruge, procurando a presa mais fácil para devorar. E a segunda característica de uma ovelha é que a ovelha é ingênua. Como assim ela é ingênua? A ovelha come de tudo que vem pela frente. Por isso que o pastor, como vemos nessa imagem, ele vai à frente das ovelhas. Porque ela não sabe distinguir uma erva boa de uma erva ruim, do mato bom, do mato ruim, de uma comida boa, de uma comida ruim. Porque tem comida boa e tem algumas ervas daninhas, algumas ervas venenosas, que traz morte para as ovelhas. Por isso o pastor vai à frente, arrancando aquelas ovelhas, arrancando aquelas ervas daninhas, aquele mato que é venenoso, porque ela não sabe distinguir o que é bom, o que é ruim. Vocês têm alguma semelhança com essa característica da ovelha? Você come tudo que vem pela frente, come tudo quanto é bobeira, né? Tudo que você vê na televisão, você quer comer, não se alimenta direito, tudo que te oferece você acha que é bom. Então, Deus, como nosso pastor, Ele quer o melhor para você, quer o melhor para nós, quer o melhor para os seus filhos. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Por isso, quando o seu pai diz para você, ele sabe o que é melhor para você, a sua mãe sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para você. Outra característica da ovelha, que a ovelha é meia insegura, medrosa, ela é frágil. Todos os animais criados por Deus têm uma defesa. Uns late, outro rosna, outro tem unhas, tem garras, outro voa, outro corre, outro parte para cima. A ovelha não tem defesa nenhuma. Quando ela vê o perigo, ela treme de medo, fica parada e vem o inimigo e pega ela, né? E a ovelha não tem nenhuma defesa. E principalmente quando a ovelha não sente a voz do pastor, não sente que o pastor está perto dela, não sente o cheiro do pastor, porque às vezes ela desviou para outro canto, muitas vezes ela fica desesperada, acaba fazendo coisa errada. Muitas vezes ela sai, às vezes ela fica parada, às vezes ela sai correndo, pode cair num buraco, pode cair num rio e se afogar, porque ela não sabe fazer nada. Sabe que tem alguma coisa a ver com você?
né? E Jesus diz na sua palavra que sem mim nada podeis fazer. É lógico, Jesus é o bom pastor, é aquele que cuida do seu rebanho. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso temos que sentir a voz, quando sentir a voz do pastor, sentir o cheiro do pastor. Porque às vezes não sentimos que o pastor está perto da gente, a gente faz bobeira. E Jesus na cruz, né? Quem que estava lá com Jesus na cruz? Estava Maria Madalena, estava João. Todos os apóstolos lá vazaram, sumiram. Mas João estava lá, de pé, na cruz. Por quê? A palavra diz que na última ceia, na missa do lava-pés, que João estava reclinado no peito de Jesus. Então, o apóstolo João, ele sentia o cheiro, conhecia o cheiro do seu mestre, do seu pastor. Por isso que ele não abandonou o pastor. Ele estava com Jesus até aos pés da cruz. Nossa Senhora sentia, é lógico, sendo mãe, ela carregou Jesus no ventre dela, ela sentia o cheiro do pastor, sentia o cheiro do seu filho, sentia o cheiro de Jesus, conhecia a voz dele. Então, ela não teve medo. Todos os apóstolos tiveram medo. Nossa Senhora, Maria Madalena, o apóstolo João foi o único apóstolo que não teve medo. Ele estava ali porque aquele pastor que conhece, que está perto de Jesus, sente o cheiro de Jesus, não se afasta dele. Por isso eu falo para você nesse vídeo, nesse encontro de hoje, não se afastar da presença de Deus. Mesmo você sendo ingênuo, sendo medroso, muitas vezes inseguro, sem direção, mas Jesus é o nosso pastor, que nos guia, que nos cura, que nos traz para perto dele. Farei outro vídeo falando de algumas mais características da ovelha, né? Espero que você esteja entendido bem. Se você ler o Salmo, você vai entender talvez as características da ovelha, assim como no Evangelho de João 10 e o Salmo 22. Fique com Deus, até o próximo vídeo, nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.